E hoje tivemos um dia calmo para o Bitcoin, mas amanhã o dia promete, é disso que nós vamos falar nesse vídeo. Vamos atualizar a análise gráfica do Bitcoin, vamos comentar sobre os eventos macroeconômicos que podem impactar e balançar o mercado das criptomoedas amanhã, atualizar a análise de sentimento. Mas antes de continuar, não deixe de se inscrever aqui no canal da Aperion no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seu comentário aí embaixo, ativar o sininho para receber as notificações e seguir a Aperion nas outras redes sociais. Então vamos aqui começar pelo gráfico do Bitcoin, o que está acontecendo, né? O gráfico do Bitcoin, a gente tem aquele topo duplo que ontem foi rompido para baixo, tá? Se a gente fizer um desenho aqui do gráfico do Bitcoin, a gente vê que o Bitcoin rompeu para baixo um topo duplo, né? Um padrão de continuação, de reversão de tendência de alta para a tendência de baixa. Mudei o gráfico aqui rapidamente, pessoal. Se a gente olhar aqui, a gente vê que o Bitcoin rompeu para baixo aquela região ali dos 60 mil dólares, fechou um candle ali abaixo dos 59 mil, reforçando o rompimento, tá? Hoje o Bitcoin está subindo um pouco, mas essa subida não inverte, não muda aquilo que aconteceu ontem de o Bitcoin romper para baixo o topo duplo. E se a gente fizer uma projeção desse topo duplo aqui para baixo, o alvo está ali na região dos 50 a 51 mil dólares, tá? Então o gráfico está indicando que nos próximos dias, semanas ou talvez até horas o Bitcoin pode ir para os 51 mil dólares, tá? Não dá para saber exatamente quando, mas está tudo indicando ali para 51 mil dólares por enquanto. Essa é a situação aí do gráfico do Bitcoin. Ele subiu um pouco aqui até os 61 mil, seria normal, tá? A gente poderia considerar o pullback, mas o que está indicando aqui é que ele pode voltar a cair aí nas próximas horas. E a gente tem que lembrar que amanhã, sexta-feira, dia 3 de maio de 2024, a gente vai ter eventos aí que podem impactar bastante o mercado americano, que isso pode acabar impactando o Bitcoin, tá? Só para dar uma pincelada sobre esse assunto com vocês, hoje o Bitcoin subiu, o SP500, me desculpe, o índice das 500 maiores empresas subiu forte lá nos Estados Unidos, principalmente em função de balanços de empresas, balanços corporativos aí que agradaram os mercados, tá? Mas no geral, a gente segue com aquela tensão em relação aos juros não caírem em setembro, que é o que mudou na última reunião do Fed, tá? Ontem a gente teve a última reunião do Fed, que eu havia comentado com vocês nos últimos dias, que seria decisiva para o Bitcoin e para as criptomoedas. E só para atualizar vocês, pessoal, ontem a gente teve ali aquele evento que eu comentei com vocês, a reunião do Fed, tá? E o que saiu dessa reunião de importante é: o presidente do Banco Central dos Estados Unidos falou que eles não estão sentindo confiança ainda para começar a cortar os juros e que não tem pressa, tá? Isso aí fez o mercado parar de precificar que teríamos um corte de juros em setembro, e agora o mercado acredita que só lá para dezembro de 2024 é que vamos ver cortes de juros, mas ele também falou no final ali que eles não estão vendo aí esse cenário de aumento de juros, tá? Eles não acham que precisa subir mais os juros. Então a questão é, os juros devem ficar parados nesses patamares elevados por muito tempo, tá? Mas o mercado ele caiu antes, ele já precificou ali aquele evento. Hoje a gente só teve pedidos iniciais do seguro-desemprego, que veio um pouco abaixo da expectativa, mas amanhã, meus amigos, vai ser o grande dia. A gente vai ter ganho médio por hora trabalhada sendo divulgado ali às 9h30 da manhã, o relatório de empregos não agrícolas, o famoso payroll, a taxa de desemprego dos Estados Unidos de abril, e os dados de PMI do setor de serviços de ISM não manufaturado de abril também. O que é importante aqui é o seguinte, pessoal, a gente não pode ter dados macroeconômicos que mostrem que o mercado de trabalho está se aquecendo ou que a economia está se aquecendo, tá? Então, por exemplo, o ganho médio por hora trabalhada, se ele vier acima de 0,3%, é ruim. O relatório de empregos não agrícolas, o payroll, se ele vier acima de 243 mil vagas, é ruim, tá? Se forem criados mais de 243 mil vagas, é ruim. Se a taxa de desemprego cair abaixo de 3,8, vier menos que 3,8 desemprego de abril nos Estados Unidos, é ruim porque mostra o mercado de trabalho aquecendo, que sinaliza que a economia pode aquecer e a inflação ela não vai ceder tão rápido, tá? Então essa é a situação. Os PMIs, o ideal é que eles venham aí igual ou abaixo do esperado. Se eles vierem acima, pode despertar o mau humor nos mercados, o mercado pode ficar apreensivo, tá? Então amanhã, entre 9h30 e 11 horas da manhã, a gente pode ter volatilidade, porque vamos ter muitos dados macroeconômicos sendo divulgados em um curto período de tempo. E na análise de sentimento do Bitcoin, a coisa não parece estar muito boa, viu, pessoal? Quando a gente olha aqui o long short ratio, ele caiu, né? Ele estava ali em 3 e agora ele está em 1,92, tá perto de 2. Mas ainda temos mais pessoas apostando na alta do que na queda, tá? Hoje a gente teve o pessoal abrindo posições shorts apostando na queda. A gente vê aqui isso pelo long short ratio caindo em determinadas horas e o open interest subindo, mas depois o mercado subiu, o Bitcoin foi lá para 59 mil e liquidou essas pessoas, tá?
E agora resta ver o que vai acontecer amanhã. No geral, a gente ainda tem mais pessoas apostando na alta, o que reforça a teoria de que a gente pode ter queda, tá? É lógico que isso daqui pode mudar de uma hora para outra, o Open Interest pode começar a subir, o Long Short Rate pode ir em qualquer direção, mas o mais importante aqui é que começou a surgir liquidez abaixo, pessoal. Quando a gente olha aqui o mapa de calor do Bitcoin, a gente vê liquidez de todo lado, né? A impressão que dá é que temos muito mais liquidez ali nos 65 mil dólares, o que indicaria que o Bitcoin vai subir. Só que temos um grande problema aqui, tá? Muita dessa liquidez que estava na região dos 65 mil dólares pode ter desaparecido, porque essa liquidez é de pessoas que estavam apostando na queda ali desde os 63, 64 mil dólares, e o Bitcoin, se ele fosse 65 mil dólares, ele ia liquidar muitas pessoas, só que o Bitcoin acabou caindo, tá? Chegou a bater abaixo de 58 mil dólares ontem, né? E muitas dessas pessoas que estavam alavancadas apostando na queda podem ter fechado suas posições. Então, talvez essa liquidez aqui no 65 não exista mais e começou a se formar muitos níveis de liquidez aqui abaixo. Na região dos 56.300 tem bastante liquidez, região dos 51 mil dólares também, tá? Então, assim, tá começando a formar liquidez abaixo, o que quer dizer que tem pessoas presas, né? Presas no sentido de que elas estão apostando na queda e o mercado começou a cair depois de que elas estão apostando na queda, e se o Bitcoin continuar caindo aí nas próximas horas, pode ser que essas pessoas acabem sendo liquidadas, o que as baleias amam, né? Porque aí é que eles conseguem tomar a liquidez do mercado e dessas pessoas que estão sendo liquidadas, tá? Então, atenção nisso, porque os gráficos aí estão indicando queda. A análise de sentimento, embora esteja um pouco mais neutra hoje do que ontem, ainda indica queda para os mercados, tá? Então, a gente tem um cenário aí que não tá muito interessante aí por o Bitcoin por enquanto e para as altcoins também, tá? Porque se o Bitcoin cai, ele provavelmente leva junto as altcoins. E por esse vídeo é isso, pessoal. Não deixe de seguir o canal da Aperio aqui no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força. Até mais, tchau!